Olá, primeiro ano. Vamos continuar por aqui. Bom falar com vocês de novo. Mais uma vez, esperando aí que todos, você, sua família, seus familiares, que todos possam continuar bem. Que Deus continue abençoando vocês, protegendo, preservando. Isso é muito legal. Então, que Deus aí continue direcionando a vida da sua família, de todos aí. E que mais um pouquinho, se Deus quiser, tá faltando menos que faltava. A gente volte aí às nossas aulas presenciais, que vai ser muito bacana. Então, espero que você esteja aí firme e você continue estudando, se preparando a cada dia mais, a cada dia levando mais a sério a educação. A educação é algo que todos nós necessitamos. Então, que você esteja se exercitando, cumprindo as suas metas dentro do proposto pelo colégio, pelos professores, enfim, que você possa estar aí se dedicando ao máximo que você possa, para que você não perca tempo, se mantenha atualizado, suas matérias em dia, para que quando retornarmos possa estar tudo funcionando normal entre você e matéria. Que Deus abençoe você e a sua família. Vamos continuar aí falando sobre maturidade. Hoje nós vamos falar sobre desafio, ou os desafios da maturidade. Adultos, jovens, adolescentes, juniores, crianças. Bom, são fases da vida. A gente cresce, a gente nasce, a gente começa a crescer, a se desenvolver. Vamos passando pelas fases, graças a Deus por isso que conseguimos chegar onde chegamos. Hoje você aí no primeiro ano está na faixa aí dos 14, 15 anos. E isso é muito legal. Talvez alguns com 13, enfim. O mais importante não é a idade nesse momento, mas falar dessa faixa etária, continuar, na verdade, falando dessa faixa etária onde você se encontra, que eu já disse que é extremamente importante, desafiadora, porque é a partir daí que surgem interrogações, mais, na verdade, se já vem caminhando nos juniores, mas é na adolescência, nessa fase para jovens, que as múltiplas interrogações surgem a algumas, né, e talvez muitas vocês não conseguem responder. Não se desespere, normal. Daqui a pouco vocês vão chegar numa fase mais da juventude, daqui a pouco vão estar no adulto, e é assim que é. Na verdade, os desafios eles nunca deixam de existir. Os desafios fazem parte da vida. E crescer é uma necessidade. Não tem como parar o crescimento. A gente só deixa de desenvolver. Claro que fisicamente chega um tempo que a gente para de crescer, mas quando eu falo de desenvolver agora, intelectualmente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando, nós deixamos de desenvolver essas atividades quando morremos. Então é importante, né, que você não perca de vista as suas metas, que você não esqueça que os desafios, eles existem, sempre existirão. Nunca se esqueça que no contexto onde você está inserido na sociedade, e você faz parte dela naturalmente, já que está inserido, você não deve ser mais um, você deve ser uma pessoa diferenciada, cada um de vocês, com suas metas, com seus propósitos, dentro daquilo que vocês vêm planejando, ainda junto com os pares de vocês, que você esteja montando dentro desse planejamento, pensando mais lá na frente, alguns anos, que é o seu futuro. São desafios que a vida coloca. E eu já perguntei aqui numa determinada aula em relação à profissão, achei muito bacana a resposta de vocês.
as profissões que vocês escolheram, e foram profissões assim muito legais, bacanas, mas dentro dessa profissão que vocês escolheram, das profissões que vocês escolheram, vocês naturalmente devem saber que os desafios serão enormes, né? Serão grandes. Eu vou usar um termo aqui, nesse momento, que eu vou usar a palavra barreiras. São barreiras que precisam ser ultrapassadas. Quando eu falo de barreira, eu estou pensando naquela corrida de obstáculos, onde os olímpicos, né, naquela disputa lá, existe essa corrida e talvez você e eu, talvez nós fiquemos até cansados só de ver os atletas transpondo as barreiras de modo assim muito rápido, muito eficaz, mas a gente percebe que em alguns momentos também alguns derrubam, tropeçam nas barreiras. Não chegam a cair, mas eles acabam tocando com alguma parte do corpo nas barreiras, em uma ou umas, enfim. Por quê? Porque são desafios. Agora, existem desafios que você precisa transpor se não há uma força, um trabalho, um exercício, um planejamento para transpor? Não. As pessoas não, o atleta não acorda sem ser atleta antes, naturalmente, ele vai assim, quero ser atleta, estou pronto e vou. Não. É uma vida difícil, de muitos desafios, aonde ele vai treinando, vai se qualificando, até chegar um momento aonde aqueles que o treinam falam assim, vocês estão prontos, e aí eles são escolhidos, e só são escolhidos quem? Os melhores. Porque vamos pensar no Brasil, que é um país aonde não trata os atletas olímpicos como se trata os atletas do futebol, e naturalmente isso é visto, né, por qualquer um, mas ainda assim, se esforçam bastante, treinam bastante, participam e graças a Deus trazem medalhas. Mas é um grande desafio, porque eles não acordam, como eu disse, não, vou ser atleta e pronto. O próprio jogador de futebol, que parece ser fácil, não é. Já treinei como atleta de futebol e os treinamentos assim são extremamente pesados, aonde uma pessoa normal, quando eu digo normal, é uma pessoa que não é atleta, ela não consegue fazer, porque é puxado demais, porque quando a gente vê um atleta, seja ele de qual área for, vôlei, futebol, como eu disse, atleta olímpico, não importa, de qualquer modalidade que um atleta disputa, só tem noção de como é puxado quando a gente tenta fazer um treinamento daquele. Como eu disse, eu já fiz bastante, e o negócio era complicado. Chega um momento que você supera e já leva, né, aquilo de uma maneira muito legal. Eu vi uma reportagem uma vez, tem algum tempo, onde um jornalista, até um camarada que era acostumado a fazer exercício, ele tinha um corpo atlético, tem, porque quem não morreu está vivo, e o desafio dele era treinar um dia com os atletas profissionais de futebol. E uma determinada emissora gravou, ele foi lá, fez e gravou todo o treino e botou. Ele não aguenta, e ele falou assim, eu me surpreendi, ele falando, que ele se surpreende, que ele via treinando e ele não achava que era tão difícil. E ele não aguentou, ele foi levando, mas tem uma hora que ele chega a passar mal. Porque não é para qualquer um. Existem desafios que são extremamente, como eu vou dizer, complicados, para não dizer dolorosos até, e o atleta ele tem que superar muitos desafios até chegar no ponto. Então, um atleta que corre ou que joga vôlei, basquete, seja lá que tipo de modalidade for, ele tem um grande desafio, que é se preparar fisicamente.
E aí é uma série de situações que você sabe, alimentação, sono, o uso de substâncias que ele não deve fazer, as substâncias que ele pode fazer são receitadas, prescritas pelo médico. Então, assim, há todo um cuidado, né, para com o atleta, porque o corpo, o que ele usa para ganhar a vida, para se sustentar, é o corpo dele. Então, ele precisa estar em plenas condições físicas, desafios. Na sua vida, na minha, né, você que não é atleta, que não pretende ser, porque eu não lembro, né, aqui de ninguém ter opcionado pelo esporte, se eu estou esquecendo, me perdoe, mas a maioria não foi. Então é preciso treinamento também, diferente de um atleta, mas é preciso treinamento. É preciso você encarar os desafios. E tudo isso vem com maturidade, com crescimento, com as coisas que vão acontecendo naturalmente. E o atleta também, né, antes de mais nada, ele tem todo um preparo emocional. Eles têm palestra com psicólogos, pessoas que são treinadores ou que trabalham com palestra de motivação, ou seja, palestra motivacional. Essas pessoas vão até as concentrações e falam aos jogadores. Então, é toda uma situação. Mas e você que não pensa em atleta, é diferente? De certa forma, sim. Como eu disse, você não vai precisar ter o treinamento físico que um atleta tem. Mas você precisa se preparar para os desafios da vida. Crescer. Na área emocional também, na área espiritual. Se condicionar mentalmente, emocionalmente, para enfrentar. E isso vem devagar, com a maturidade. São os desafios da vida que todo mundo precisa chegar. Portanto, é desafiador chegar à maturidade. Porque independente de você chegar a uma maturidade, até chegar, né, à fase adulta, onde se percebe uma maturidade de adulto, e até mesmo na maturidade os desafios não param, nós vamos ter que enfrentá-los, mas nessa faixa etária de adolescente você precisa ir crescendo de acordo com a sua faixa etária. Por isso que eu falei adultos, jovens, adolescentes, juniores, crianças. É uma adaptação, é ir chegando devagar, é ir conhecendo cada momento, cada etapa, vai crescendo, desenvolvendo, tomando consciência do que é, do que não é, do que pode, do que não pode. Por quê? Porque o crescimento ele não é gratuito. Há um preço a pagar por tudo. Para chegar à maturidade também, há um preço a pagar. Você, por exemplo, estuda desde que ano? Talvez a maioria ou uma parte já está no colégio desde os 2 aninhos de idade, no jardim, no pré, esses negócios todos aí que tem hoje. Porque hoje, assim, as coisas acontecem muito rápido. Então você já vem se preparando, seus pais já vêm investindo em você desde muito pequeno. Seus pais já orientam você desde muito pequeno. Seus pais já investem em você desde muito pequeno, em todas as áreas, dando para você ou dando a você o que de melhor eles podem dar. Para que você se desenvolva, para que você cresça, para que você amadureça. Porque eu disse que não é de graça. O amadurecimento não é de graça, nada é de graça. Você será confrontado ou já é confrontado naturalmente com algumas situações. Um exemplo, você já está chegando, já chegou na verdade numa fase, e volta à aula que eu dei, que eu fiz a pergunta sobre profissão, onde você já pensa lá quando você estiver lá na frente. Quando você chegar na faculdade, o que você vai fazer? Isso é extremamente importante. Um desafio que você já começou desde que pegou entendimento do que você quer, e aí cada um tem o seu tempo para concatenar, botar no cérebro aquilo que já quer quando chegar na maioridade,
estudar, fazer profissão, enfim. Então hoje, eu acredito que todos já têm na cabeça isso. Você chegou a um nível onde você já consegue vislumbrar o seu futuro num campo assim, digamos, mais próximo, porque você já está no ensino médio, primeiro ano, ano que vem, segundo, terceiro, e aí faculdade, e a vida continua seguindo nos desafios. Mas por que você chegou a essa conclusão? Escolher uma, duas ou três profissões que você quer seguir, se não for uma, outra, enfim, porque você já conseguiu visualizar, você já conseguiu pensar, colocar no seu cérebro essas coisas. E isso faz parte do processo de crescimento. Agora, é de graça? Não, não é. Por que eu falo isso? Primeiro, não se alcança sucesso sem esforço. Alguns dizem que o sucesso é 90% ou mais suor, ou seja, ralação. 10% é que a coisa, vamos dizer assim, é o filé mignon. Mas é isso aí que eu vi, pesquisei. Alguém disse isso aí uma vez, baseado numa experiência, né, e diz que o sucesso é 90% suor. Você imagina, você está ainda em quantos por cento? Primeiro ano, vou botar aqui, 50%, 40%, 60%, 30%. Cada um provavelmente acha uma porcentagem. Mas qual o esforço, qual é o preço que você tem que pagar, que você tem que fazer? Bom, qual é o preço? Provavelmente você já deve fazê-lo, abrir mão de algumas coisas. Se você está pensando realmente em um futuro, a sua maturidade vai levá-lo a pensar que o seu desafio hoje é estudar, se concentrar e abrir mão, talvez de ir numa festa, talvez de fazer um programa em alguns finais de semana, de ir ao cinema, e talvez até de passear, dependendo da situação, você precisar se concentrar nos estudos. Se não chegou essa fase ainda, chegará. Fato. Eu quis escolher. Porque todos podem alcançar o sucesso. E quando eu digo sucesso, não é baseado primeiro no que vocês falaram de profissão. Claro que ter sucesso não é só fazer uma faculdade, ter um curso superior, não é isso. Sucesso é um conjunto de situações. Se preparar para ter uma boa família, um bom emprego, um curso profissionalizante, naturalmente. Percebeu? Se cercar de boas amizades, viver de forma saudável, isso tudo faz parte do pacote. Mas às vezes também é preciso abrir mão para alcançar esse patamar. Abrir mão de muitas coisas ou de algumas coisas, porque de graça não é. E aí quando eu falo em abrir mão, eu acredito que eu já falei isso para vocês, mas eu acredito que não é demais repetir. Talvez, eu não sei, eu não lembro se eu já perguntei isso, que talvez os responsáveis por vocês, em algum momento, abriu mão de alguma coisa para eles a seu favor, para que você tivesse algo a mais. Sim. Talvez nem todos os pais tenham feito um curso superior, porque depois que vocês nasceram, a preocupação passou a ser com vocês. De alimento, de tudo, uma boa alimentação, uma boa educação, uma boa casa, cursos, enfim. Hoje, talvez, eles investem em vocês, que é natural esse investimento, e deixaram de, no momento, investir neles. Crescimento profissional deles. Isso provavelmente deve acontecer com alguns familiares de vocês, talvez com alguns pais, com alguns responsáveis de vocês. E isso, para quem é pai, para quem é mãe,
é uma coisa que é natural. Não há arrependimento. Eles escolheram o preço, ou algum, na verdade, dos preços que eles já pagaram, que eles já assumiram para eles. E eu tenho certeza que nenhum se arrependeu, porque eu não me arrependi de fazer isso pelos meus filhos. Percebeu? Porque a gente faz porque a gente sabe que é assim que funciona. Então há um preço. E qual o seu preço? Como eu disse, abrir mão de brincadeira, de algumas outras coisas. É quando vir ao colégio, é estudar mesmo. Ah, mas agora não posso ir ao colégio. E aí a sua responsabilidade aumenta. É quando está em casa, ou será que você já com seus 15 anos, você precisa que o seu responsável fique em cima de você para você fazer o que você tem que fazer, estudar. Maturidade. Por isso que eu disse, não é de graça. Você também tem um preço a pagar. E o preço que você paga, vem através do reconhecimento do investimento que é feito em você. Isso é maturidade. Reconhecer sacrifícios, investimentos que são feitos para você, em você, é maturidade. É entender que você precisa transpor e não levar de qualquer jeito. Sei que não é o seu caso. Eu espero que não seja o seu caso. Mas não é levar de qualquer jeito. E eu lembro que eu falo para alguns alunos, às vezes até converso, quando tem oportunidade que eu encontro com no intervalo, e eu falo, olha, chama e falo, vem cá, não tá legal não, por que você tá assim? Às vezes eu procuro saber quando eu observo, mas por quê? Porque eu sei o que é isso, investir em filhos. Querer que os filhos tenham até mais do que nós conseguimos. Chegar mais longe do que nós chegamos. E essa maturidade deve levar você a entender isso e saber que o desafio que você tem hoje, de se esforçar hoje, de chegar no colégio no horário, de procurar ter, sem obrigatoriedade, seus pais ficarem te patrulhando, dormir no horário legal, para acordar no dia seguinte, vir para o colégio com disposição, sem sono, sem preguiça, prestar atenção na aula, estudar de verdade. Porque às vezes nós pensamos que ter a independência é só assim, quero minha independência para fazer o que quero, querido. Quando você tiver verdadeiramente a sua independência, que fizer o que você quer, você verá que as coisas são extremamente complicadas, desafiadoras. Aí você vai dizer assim, poxa, eu era feliz e não sabia. Quer ver uma outra frase? O bem que papai e mamãe me avisaram. Sim, porque é desse jeito. Então, para que as coisas andem de forma normal, digamos assim, tranquila, e que gradativamente você vai transpondo os degraus, é preciso abrir mão de coisas, e essas coisas, às vezes, você até gostaria de fazer, como eu já citei aqui, talvez abrir mão de ir numa festa, de sair um sábado para estudar, porque não é de graça. Não é de graça. É caro. Compensa? Essa é a pergunta que deve ser feita. Esse esforço compensa? Depende de você. Eu digo, compensa. Vai depender de cada um. Por quê? Porque até agora o seu pai e a sua mãe vem trazendo você. E ainda vai levar você durante um tempo. Fato, você é de menor. Eles são responsáveis, se respondem por vocês. Eles investem em vocês, mas chegará um momento aonde você completará, melhor dizendo, a maioridade. E aí mesmo que você more na casa dos seus pais e vai dever sempre respeito a eles, e eles vão sempre direcionar e dizer o que precisa ser feito na casa deles, você é de maior, mas na casa deles. Mas algumas decisões, como alguém de maior, vai depender de você. E é bom quando nossos pais não têm ou não precisam falar com a gente, não vai precisar falar com você aquilo que você sabe que tem que fazer.
É muito chato falar para você, jovem, daqui a pouquinho, o que você precisa fazer. Então isso, a questão da maturidade, ela é muito importante. E eu não estou cobrando e nem poderia cobrar de você um comportamento de adulto que você não é. Mas estou falando de um dos desafios que você tem, no grau de maturidade que você tem, você consegue compreender a necessidade de se preparar para o futuro e assumir responsabilidade. Isso é complicado. Às vezes nós não assumimos. A gente assume assim: eu quero, eu faço, pronto. Só que eu quero, eu faço e pronto, vem depois o que? As consequências do eu quero, eu quis, eu fiz, pronto. Só que as ações contrárias, elas vêm. Então é preciso assumir responsabilidade. Eu não quero, eu não vou fazer, pronto. E aí, depois, o que acontece? Vão acontecer coisas, caso isso aconteça, não vai acontecer com você, que você vai ter um grande arrependimento, porque não tem como não se arrepender. Você vai ter a oportunidade, ou talvez até tenha, talvez colegas, que já estudaram com você e hoje talvez não estejam estudando. Ou estejam bem atrasados. Talvez você que está no primeiro ano, talvez eles não estejam no oitavo, no nono. Perdeu? Perdeu um tempo. Então é preciso assumir a responsabilidade que cabe a você. Suas escolhas, nossas escolhas. As nossas escolhas hoje, elas têm um desdobramento lá no futuro. Ou seja, amanhã. Eu escolho hoje, mas amanhã tem o desdobramento das escolhas. E às vezes falta maturidade, falta assumir a responsabilidade. Às vezes nós escolhemos de maneira intempestiva, ou seja, escolhemos por escolher, de má vontade, não se pensa. Adolescente, às vezes, é meio assim, como eu vou dizer, acredita que as coisas não mudam, que o tempo não passa. E acontece para alguns de forma involuntária. Eu não sei se eu citei um exemplo aqui para vocês, mas eu gosto muito do exemplo de um seriado que eu já vi. De vez em quando eu vejo repetido, tem nos canais por assinatura. Aqui no Brasil tem o nome de Eu, a Patroa e as Crianças, aonde eles têm esse casal. Um casal tem 3 filhos. E tem um episódio onde o filho, que o menino é o mais velho, e o pai é rico, tem uma empresa de transportadora. E tem um episódio que ele fala que ele é rico. Ele faz algumas coisas baseado no que o pai tem. E o pai fala para ele assim: eu sou rico, você não. E é verdade. Quem é rico, quem tem é o seu pai, a sua mãe. Você ainda não tem. Por isso, seus pais investem em você para que você tenha. E se vale um conselho, e ele vale, não perca tempo. Não perca tempo. Algumas vezes, algumas pessoas, eu espero que não aconteça com nenhum de vocês, sofrem mais para chegar aonde tem que chegar, porque parou, estagnou. E aí quando desperta, já perdeu alguns anos, já perdeu algum tempo. Por isso, dentro dos desafios da maturidade, é preciso saber que você tem a necessidade de crescer e desenvolver em todas as áreas. Que as suas conquistas, elas não vêm de graça. Que você precisa assumir responsabilidade dentro da sua idade. E que as suas escolhas, elas são para agora
mas vai ter o desdobramento lá. Elas acontecem hoje, mas elas têm um desdobramento no futuro. Suas ações e atitudes vão dizer se você é ou não é. Sim, que hoje é tudo muito show. Ah, tô novo ainda. Papai e mamãe tá bancando. Eu não tô dizendo que você pensa assim, tô generalizando. Pai e mamãe banca, eu tenho uma casa boa, eu tenho comida, meu pai tem carro, eu viajo, bababá, bibi, babá, vou ao cinema. Tá. Mas e aí? Tem uma experiência, uma outra que eu vou contar aqui, que eu acho que vai servir para você, aonde uma determinada pessoa, que eu conversei com ela, e estudava e do nada disse que não aprendia determinada matéria e parou de estudar. E eu conversando com ele, falei, tudo bem, hoje você tá novo ainda, não tá namorando ninguém, mas você não vai ficar nessa idade a vida toda. Naturalmente o tempo vai passar e você vai ter a necessidade de ter uma namorada. E como vai ser quando você arrumar uma namorada? Quando você quiser levá-la para lanchar, vai ser o seu pai que vai bancar você? Ir ao cinema, ir ao shopping, seu pai vai ter que bancar você? E aí fui mais longe, aprofundei um pouquinho mais o assunto e falei para ele o seguinte: quando você chegar na casa da menina, que geralmente meninas, na faixa etária de 16, 15, 17 anos, está estudando. As meninas geralmente para estudo são mais corajosas, investem mais, no geral. Bom, se não estuda e não trabalha. E aí, quando o pai da menina, você for lá conversar, ele vai perguntar para você o seguinte: estuda? Não. Trabalha? Não. Tem profissão? Não. E aí eu fiz a pergunta: esse pai vai querer você como namorado da filha? A resposta é óbvia: não. Porque como pai eu não ia querer. Nem o seu pai. E nem você, quando for pai, vai querer alguém que namore a sua filha. Ou uma menina que namore seu filho que não tem perspectiva. Já que você vai investir bastante nos seus filhos, na sua filha, no seu filho. Você não vai querer que uma pessoa, seja ela um menino ou uma menina, namore os seus e que não tenha perspectivas de vida. É assim ou não é? Eu respondo para você: sim, é assim. Portanto, as suas ações hoje e as suas atitudes vão dizer se você é ou não é lá na frente. E o que você alcançará. Ela começa a ser plantada hoje. A sua vida é muito importante. Sua vida é importante para Deus. A sua vida ela é importante para os seus pais. A sua vida é importante para muita gente. Então, leve isso a sério. Leve a sua educação a sério. Leve o seu crescimento a sério. Assuma dentro da sua idade. Saiba dos riscos que você... Saiba que os desafios são grandes, muitos, são desafios assim enormes dentro da sua faixa etária, de acordo com o seu crescimento, existem os desafios e que você precisa vencê-lo. Tem um texto muito legal que eu quero compartilhar com você, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, que diz um negócio bacana para nós. 1 Coríntios 13, 11 diz assim: quando era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Olha só que coisa legal, isso se chama amadurecimento. Então você está crescendo. Você já não pensa mais como uma criança. Você não pensa mais como um junior. Você já está na adolescência e vai caminhando para a juventude. Então é preciso que o seu pensamento já seja diferente, já seja um pouco mais maduro. Você já não é um menininho, você já é um rapazinho. Isso é muito legal. Então é preciso que a sua mente também vá evoluindo, que você busque evoluir através de pessoas, através de leitura,
através de você mesmo, de pensar, de perceber e de se perceber como você está e buscar sempre melhorar, porque a cada dia Deus nos dá a oportunidade da gente crescer a cada dia mais um pouco. Tchauzinho, valeu, até a próxima.